Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Viagem à la carte. Hoje estamos trazendo um roteiro de 21 dias pela Alemanha. É um roteiro rodoviário, de ponto a ponto, onde eu coloquei o que eu considero os pontos mais lindos deste país. Eu sou de origem alemã, meus avós eram da Alemanha, e tive a oportunidade de visitar esse país muitas vezes, seja a trabalho, a lazer ou mesmo para visitar parentes. Então eu espero que realmente esse vídeo seja do vosso agrado. E se vocês gostarem mesmo, então coloquem um like aqui, não deixem de colocar. E se ainda quiserem ficar por dentro de vários outros roteiros pelo mundo, então assinem o nosso canal. Vamos a isso? Nosso primeiro destino é a cidade de Munique, capital da Baviera, fundada em 1175. É uma cidade bastante atraente, ela chegou a abrigar os Jogos Olímpicos de 1972. Ela é muito famosa, principalmente por suas cervejarias. Uma das mais populares é o Hofbräuhaus, uma cervejaria que apresenta vários salões, onde são servidas canecas de chopp bastante grandes e onde há diversão garantida, né? Além disso, ela apresenta também o Castelo de Nymphenburg, que é uma das sedes da realeza da época. Na sequência, a pedida é uma viagem até Garmisch-Partenkirchen, que é uma cidade lindíssima, não fica muito longe de Munique, ainda no estado da Baviera. Apresenta casas pintadas de uma forma muito singular. Uma das delícias da cidade são suas tortas e, em especial, o strudel com calda de baunilha quente, que é fabuloso, vale a pena conferir. Na sequência, a pedida é fazer um passeio de trem, saindo de Garmisch até o pico chamado Zugspitze, que é a montanha mais alta da Alemanha, que conta com 2.962 metros. Vale a pena também conferir essa beleza, inclusive a paisagem ao redor dessa montanha também é magnífica e vale a pena ser visitada. Então, na sequência, nossa sugestão é uma viagem até Füssen, onde se encontra o castelo de Neuschwanstein, inclusive também o castelo Hohenschwangau, que foi o primeiro castelo construído pelo Luís II da Baviera, que na sequência construiu esse Neuschwanstein, bastante famoso, pois o Walt Disney se inspirou nesse castelo para escrever o conto da Cinderela, né? E ele também, uma maquete desse castelo, também pode ser vista dentro da Disney World. Ele foi construído na segunda metade do século XIX, apresenta até uma cozinha bastante moderna para a época, e uma vista fenomenal que pode ser apreciada do castelo. Pode-se acessá-lo a pé ou de charrete. Vale mesmo a pena essa visita, com certeza. É um dos pontos altos de visitação na Alemanha. Então, chegamos à cidade de Triberg, que fica no coração da Floresta Negra. É uma cidade encantadora, onde se vê a única cachoeira de toda a Alemanha, uma cachoeira lindíssima, e apresenta um comércio também delicioso, onde se pode comprar muitos cucos e souvenirs.
Na estrada, no caminho aí pela Floresta Negra, pode-se ver a Casa das Temperaturas e um cuco gigante com música e várias animações que garantem a diversão de todos entre 8 e 80 anos, com certeza. Também ao lado desse cuco há uma loja de souvenirs bastante interessante, que vale a pena conferir. Então, seguindo aí pela estrada, rumo ao Museu de Casas Típicas, pode-se contemplar a vida campestre, né, da região e um belíssimo bolo de floresta negra recheado de chocolate com deliciosas cerejas no topo do bolo. É uma delícia esse bolo Floresta Negra, é muito famoso também. E então, na sequência, podemos ver o Volksbauernhof, que são casas do século XVII, feitas em madeira maciça, que são bem pitorescas. Vale a pena conferir, com certeza. A pedida é agora uma visita à linda cidade de Hildesheim, que fica na parte sul do Reno. Apresenta um passeio delicioso e não muito caro, onde se pega um teleférico que sai da cidade, atravessa o Rio Reno até o monte, e aí anda-se nesse monte a rotas de 3 até 5 quilômetros, onde se aprecia o Rio Reno e toda a vegetação, e termina-se com a degustação de um Riesling maravilhoso. Aí desce-se de teleférico novamente até a cidadezinha chamada Assmannhausen. E nessa cidadezinha há também um ótimo restaurante aqui na esquina. E depois anda-se calmamente pelas margens aí do Reno até uma embarcação. E nessa embarcação, pega-se essa embarcação, é tudo um pacote só, né? Os teleféricos em embarcação, de volta a Hildesheim, onde é possível se apreciar, assim, às margens do Reno, vários castelos. Se seguirmos de Hildesheim na direção de Kochen, ainda é possível se ver a sereia Lorelei, quer dizer, a estátua da sereia, pois no cotovelo desse rio várias embarcações naufragaram e esses naufrágios foram atribuídos a essa sereia Lorelei. É um ser mitológico aí da cultura alemã. É uma região lindíssima e que vale a pena ser visitada. Bom, na sequência, a pedida é uma viagem pelas margens do Reno e do Mosel até a cidade de Kochen. Antes de chegar à cidade propriamente dita, pedida uma visita ao castelo Eltz, mantido pela família Eltz até hoje. É um castelo que apresenta ainda alguns artigos da era medieval bastante interessantes, e é o segundo castelo mais lindo da Alemanha, só perdendo para o Neuschwanstein. A cidade de Kochen em si é uma cidadezinha maravilhosa, tem construções do século XIII, um castelo no monte da cidade, é uma cidade pitoresca, muito bonita. É possível, inclusive, se fazer alguns passeios de barco também até uma reclusa próxima à cidade e se degustar um excelente vinho branco Riesling, na minha opinião, o melhor vinho Riesling que eu já tomei em toda a minha vida, fica exatamente nessa cidade de Kochen. É possível se fazer, inclusive, um passeio de trem pela cidade, com direito à degustação de vários tipos de vinho. Realmente vale a pena conferir isso, além da cidade oferecer um excelente comércio
e vários barzinhos e ser bastante aconchegante. E então, para terminar o passeio, é um jantar no hotel de Rheinfels, que fica no monte com uma vista deslumbrante do rio Reno. Principalmente no verão, é possível ter uma vista panorâmica de toda a região até uma certa altura da noite. Então vale a pena aí emendar um jantar, seja dentro das instalações do hotel como na parte externa. Nosso próximo destino é a cidade de Trier, Treveros em português. Uma cidade que foi fundada em 16 a.C. pelo imperador Augusto e foi considerada a segunda Roma do Império Romano, tal a sua importância. Depois foi invadida pelos povos bárbaros e integrada à terra germânica. Continuou sendo uma cidade bastante importante nos anos subsequentes, apresenta vários tipos de construções singulares, várias catedrais suntuosas, mas um dos pontos mais visitados é a Porta Nigra, que é uma das 4 portas de entrada da cidade, de defesa, e é negra por conta da cor de suas pedras. Foi construída no ano 200. Realmente é uma cidade que vale a pena ser visitada. A sugestão é uma visita à cidade de Colônia, em especial à Catedral de Colônia. É uma catedral que foi fundada em 1880 e na época foi considerado o edifício mais alto em função de suas torres de 157 metros de altura. Ela foi construída durante 600 anos. O início de sua construção se deu em 1248. Desde 1164, há uma grande peregrinação à cidade de Colônia e a esse local onde estão enterrados os ossos dos 3 reis magos, Baltazar, Belchior e Gaspar. As ossadas se encontram em arcas de ouro e prata, atrás do altar da igreja. Vale a pena conferir essa beleza de arquitetura gótica. Então, a pedida é uma visita à cidade de Bremen, que fica às margens do rio Weser, uma cidade que cresceu na era mercantilista, onde prosperou na realidade a classe média depois dos anos de Idade Média, de feudalismo. Uma das atrações dessa cidade pitoresca são os músicos cantantes, né? A lenda dos músicos cantantes dos irmãos Grimm, onde um burro, um cachorro, um gato e um galo, depois de trabalharem muito tempo para seu dono, já ficaram velhos, estavam para ser sacrificados, quando resolvem que iriam ganhar a vida cantando na cidade de Bremen. Só que no caminho pararam perto de uma cabana onde viram alguns malfeitores contando o dinheiro do roubo. Então começaram a cantar e o barulho foi tão forte no meio da noite que os ladrões saíram correndo da cabana. Ali, então, eles se instalaram e um dos malfeitores retornou, mas aí foi novamente escorraçado na escuridão por todos os animais e nunca mais nenhum dos ladrões teve coragem de voltar à cabana. E assim, os músicos cantantes viveram felizes, inclusive com o produto do roubo dos ladrões, que nunca mais retornaram. Essa lenda ficou para a história e na Praça Central há uma homenagem a esses músicos cantantes. Na sequência, um passeio até
a cidade de Hamburgo, ou Hamburgo, uma cidade que fica no norte da Alemanha, às margens do rio Elba, possui o segundo maior porto da Europa, o qual também pode ser visitado. É uma cidade encantadora. A partir dela é possível se fazer um tour de um dia até a cidade de Copenhague, na Dinamarca. Pega-se um trem na estação de Hamburgo, o qual entra depois dentro de um navio e de navio, através do Mar do Norte, chega-se à Dinamarca. E ali o trem segue viagem até Copenhague. Da estação de Copenhague é possível se fazer a pé alguns passeios pela cidade, inclusive até o Jardim do Tivoli, que é um jardim muito interessante, possui diversas atrações, ótimos restaurantes e lindas flores. Quando estive lá, pude apreciar diversos tipos de tulipas, inclusive a tulipa negra. Realmente vale a pena conferir esse passeio em terras dinamarquesas. Então, saindo de Hamburg, a pedida é passar por Hannover, que é uma cidade que apresenta um centro histórico bastante interessante, também um lago chamado Maas, que é possível se velejar e é bem interessante também, e os jardins de Herrenhausen, que são magníficos, vale a pena conferir. Na sequência, a seguir até a cidade de Braunschweig, bem próxima. É uma cidade bastante interessante também, que apresenta um centro histórico muito bonito. E é considerada também a cidade dos leões. Há vários estátuas de leões pela cidade. Há um excelente shopping center, que é Schloss Arcade, chamado, que é muito bom mesmo de ser visitado, além de várias fontes, é uma cidade bastante agradável para se andar. Próxima à cidade de Braunschweig, existe uma região lindíssima chamada Harz. Há diversas cidadezinhas pequenas, pitorescas, que vale a pena ser visitadas. Entre elas, Goslar, que é considerada a cidade das bruxas. É uma cidade lindíssima e pitoresca. Wurmberg, que na época do inverno é muito disputada, porque apresenta belas plataformas de esqui, no teleférico até a montanha. Bad Harz, porque é uma estância mineral muito bonita, bastante florida, com muitas fontes e uma paisagem lindíssima. Wernigerode, que é uma cidadezinha bem típica da região, que apresenta um castelo no alto da montanha. Além dessas cidades, há outras tantas que, em geral, são todas muito bonitinhas, que vale a pena ser visitadas. Uma das bem famosas também, perto de Braunschweig, é Wolfenbüttel. A sugestão é seguir até Quedlinburg, que é uma linda cidade que fica na parte norte desta linda região do Harz e fecha com chave de ouro a visita a esta região. Ela foi fundada no século IX e apresenta fortes traços desta era medieval. Realmente é uma cidade muito charmosa e vale a pena conferir uma visita a esta região e esta cidade. A visita a Berlim é sempre um dos pontos altos da Alemanha, a capital deste lindo país. Ela ficou dividida por muito tempo, né? Foi após guerra, foi uma divisão entre russos e americanos, e ela ficou dividida por um muro. Aqui há uma homenagem aos mortos de guerra, aqui imagens do muro de Berlim, né, que atravessava toda a cidade. Onde não há mais o muro, há essa marca, para ninguém se esquecer dessas marcas da guerra. E é uma cidade que apresenta muitos museus, aqui imagens do parlamento.
É uma cidade encantadora que pode ser visitada com os ônibus hop-on, hop-off, que oferecem uma rota bastante atrativa, onde se pode conhecer com profundeza a cidade. Aqui imagens do zoológico da cidade, que apresenta dois, inclusive. É realmente uma cidade encantadora. A pedida, então, é uma visita à cidade de Meissen antes de chegar a Dresden. É uma cidade encantadora às margens do rio Elba e é muito interessante visitar a fábrica de porcelana da cidade, que é uma porcelana famosa mundialmente, é considerada a porcelana das monarquias. Ela data de 1708, a introdução dessa produção. Ela é muito delicada. A marca dela são duas espadas cruzadas e é realmente uma porcelana admirada até os dias de hoje. A cidade em si é encantadora, apresenta uma arquitetura bastante típica da alemã, desta região. E um dos pontos de visita é o castelo de Albrechtsburg, com sua catedral. Vale a pena conferir a visita aqui a Meissen. Dresden é uma das cidades mais lindas da Alemanha. Ela teve origem eslava e foi incorporada à Alemanha no século XIII. Após a Segunda Guerra, foi duramente bombardeada, onde morreram 25 mil pessoas e foi inclusive considerada um crime de guerra. Ela é cortada pelo rio Elba, onde é possível se fazer uma navegação. Aqui imagens da Frauenkirche bombardeada. São imagens de 1995, quando estive nessa cidade. E nessa época, inclusive, angariavam-se fundos para a reconstrução desta catedral. Depois de vários anos, mais de 10 anos, retornei a essa cidade e foi com enorme emoção que vi essa catedral totalmente reconstruída, lindíssima. Vale a pena conferir uma visita a essa cidade que é mesmo encantadora. Inclusive apresenta várias atrações durante o verão e o inverno. Outra atração próxima à cidade que vale a pena ser visitada é a Suíça Saxônica, com seus picos de arenito, onde é possível também se passar o dia navegando-se aqui pelo rio que corta esta região, e é uma região lindíssima. Vale a pena também conferir essa visitação. Fechando a rota circular da Alemanha, nessa nossa proposta, é uma visita à cidade de Nuremberg, ou Nürnberg, a pronúncia alemã. É uma cidade que apresenta também vários traços medievais na sua parte histórica. Apresenta um castelo charmosíssimo, com uma torre medieval bastante imponente. Inclusive é possível ter uma boa vista da região através dessa torre. A cidade em si é muito encantadora e apresenta várias catedrais, vários monumentos, inclusive várias feiras. Aqui é a Aspargos, essa é a Frauenkirche, que também tem uma animação aqui ao meio-dia, em que as pessoas param para assistir. Além disso, há também alguns monumentos de guerra. O Tribunal de Nuremberg também é bem famoso na história do pós-guerra, mas é uma cidade que realmente oferece muito, tem um ótimo comércio e vale a pena aí uma estadia nesta cidade. Um passeio muito interessante de ser feito a partir de Nuremberg, na região norte da Baviera, é um passeio até
Bamberg, que é uma cidade tombada pela Unesco, em função de ter mantido bem preservado toda a arquitetura da Baixa Idade Média. Então, é uma cidade realmente muito interessante, muito pitoresca. E no retorno de Bamberg para Nuremberg, a pedida é uma passada pela região da Suíça francesa. É uma região muito bonita, que engloba várias cidadezinhas, entre elas Pottenstein, Tüchersfeld e Gößweinstein, que apresentam um relevo, assim, umas pedras bastante diferentes, esculpidas pela erosão, e as cidadezinhas são muito, muito pitorescas e bastante interessantes. Inclusive, na época da Páscoa é feito um grande cortejo religioso e as cidades ficam totalmente enfeitadas de ovos de Páscoa. Vale a pena conferir. Para finalizar o nosso roteiro da Alemanha de 21 dias, a sugestão é uma visita à cidade de Rothenburg ob der Tauber, fundada em 970 pelo conde Rothenburg, que fica às margens do rio Tauber. Trata-se de uma cidade medieval, muito pitoresca, cujos traços foram conservados devido a uma grande estagnação que ela sofreu por volta do século XVII. E assim, ela se tornou, ao longo de várias décadas já, uma cidade muito visitada por ser muito pitoresca. Além de tudo, ela apresenta lojas com artigos de Natal fabulosos. Realmente vale a pena conferir uma visita a esta cidade.